Gente, olha, eu estou entrando novamente porque eu estava numa live com a Virgínia Pereira, que é nutricionista, e a nossa live caiu. Mas eu vou entrar novamente porque a conversa é muito interessante. A gente estava com muita gente participando. Eu vou esperar um pouquinho mais o Instagram anunciar que a gente vai entrar ao vivo novamente. E eu vou corajosamente aqui entrar de novo, tá bom? Depois a gente deixa essa parte aqui da live salva no perfil da comunidade e aí vocês podem acompanhar o restante da conversa. Eu vou pedir para ela fazer um breve resumo do que a gente conversou para deixar essa live salva e eu vou sim entrar de novo porque ela é maravilhosa, ela está compartilhando orientações muito preciosas e aí a gente vai entrar de novo, corajosamente, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, Virgínia. Pode enviar a solicitação de novo. Em nome de Jesus. Ei, Eugenie, querida! Ai, Virgínia, Ai, vai dar tomara que certo, vai dar funcione. certo. Eu estava tentando achar um fone, mas eu não achei, não. Eu nunca usei, Menina, que nunca luta! usei. É, não tem problema. Ó, não tem problema. Depois a gente vai fazer uma outra live e vai ser melhor do que Tá essa ótimo. ainda. Gente, olha, enquanto vocês estão entrando aí, eu vou fazer um resumo aqui do que a gente falou, porque essa live vai ficar salva no feed. Essa é a Virgínia Pereira, ela é nutricionista, tem pós-graduação em comportamento alimentar. Ela está compartilhando aqui informações preciosíssimas para orientar sobre a nossa alimentação saudável. Ela vai falar sobre hábitos alimentares saudáveis. A gente estava com muita gente na sala e a nossa live caiu, mas a gente não vai ficar chorando, a gente vai começar de novo porque a gente é forte. Virgínia, você vai ser muito abençoada com essa live, eu creio, nós seremos. Amém. Porque quando as lutas são assim grandes, é porque a vitória é maior ainda. Verdade, isso eu creio. Só isso que eu tenho para falar para você. Isso é verdade. Virgínia, não é verdade? Então, a gente falou um pouco, você falou a respeito da quantidade de informações que a gente tem, que as pessoas estão ficando confusas, todo mundo quer dar um pouquinho de pitaco sobre alimentação, alguns profissionais da área da saúde acabam interferindo, confundindo o paciente e sugerindo muitas vezes que aquela conduta não está correta segundo a perspectiva dele, mas você tem uma forma de conduzir os pacientes, Sim. você acredita no prazer da alimentação, você diz. Poucas pessoas falam nisso, várias pessoas acabam ficando meio traumatizadas com os atendimentos. Quando falam em nutricionista, a pessoa, eu escuto muito assim, mas ela vai tirar Vai tudo que eu tirar gosto tudo. de comer. É o pensamento de todo Não é mundo. assim que a gente Sim, é verdade. escuta? Esse é o pensamento. Ai, parece que vira meio um castigo, né? Não posso comer nada. Para eu comer saudável, eu não posso comer nada do que eu gosto. Nada que é gostoso, não é verdade? Engraçado que no curso de comportamento alimentar a gente vê que profissionais da área de saúde, a maioria dos profissionais da área de saúde sofrem de transtornos alimentares. Então, Nossa, Virgínia, que será coisa que o séria. nutricionista que você está indo, será que o profissional de educação física que você está indo não sofre com algum transtorno também, né? Tem que tomar Sim, olha, já pensou? Eu acredito que a Sim. pós-graduação de comportamento alimentar, eu acho que todo nutricionista deveria passar após a formação. Saiu da faculdade, já faz após em comportamento alimentar. Porque é para aprender a lidar com o Abriu sua próximo, visão, né? né? Com o seu paciente, que é um ser humano, e ele tem um ambiente que cerca esse ser humano e precisa entender isso. Sim.
os costumes, a cultura É, desse paciente, que não pode sair cortando nossa, tudo, tão a pessoa nunca mais importante. volta, nunca mais vai querer É fazer verdade. dieta. É verdade. Aí você estava falando sobre a pirâmide alimentar, que a pirâmide, ela deve ser, na verdade, um norte para o Para o nutricionista e não para o nutricionista. paciente, né? Exato, porque ele Certo, vai separando em grupos alimentares que fica mais fácil para o nutricionista fazer a distribuição ali quando ele faz um planejamento. Mas o que eu posso orientar certo. para a população brasileira, e eu gostaria de fato, essas oito pessoas que estão nos assistindo, 9 agora, é que anotassem no Aham, caderninho, ó, baixar lá no Google, só dá um Google, gente, o Guia Alimentar para a População aham. Brasileira. O Guia Ai, é Alimentar, muito legal esse o guia, Guia né? Alimentar para a Eu População tenho. Brasileira é o guia mais estudado no mundo, porque o nosso guia, ele é Olha que maravilhoso, ele é bacana. completíssimo. E hoje eu estava lendo, eu fiquei, gente, isso tem que ser divulgado cada dia mais, as pessoas têm que ler. Uma forma de orientar os filhos em casa é através do guia, porque as pessoas não estão Olha que perdidas. bacana. Eu não acabei de falar com você que as pessoas estão completamente perdidas, todo mundo falando isso, falando aquilo. Verdade. Segue o guia. O guia é super completo. Pra você ter uma ideia, eu notei Olha que aqui bacana. que a base da alimentação brasileira está lá no guia, tá? Está no guia. A base são alimentos in natura. Essa é a nossa base. Então, essa informação, para quem não Aham. sabe fazer distribuição de macronutrientes, micronutrientes, que não foi ao nutricionista, ele pode tomar isso já como base. O guia vai servir para ele Sim. ter hábitos melhores na alimentação. Então, a base da alimentação é produtos in natura e minimamente processados. Vamos colocar um Sim. exemplo, que uma banana in natura, uma salada de frutas Aham. é minimamente processado. Essa é a base, Alimentos mais naturais, mais né? naturais O mais possíveis. naturais possíveis, né? E aí eu anotei, senão eu ia acabar me perdendo. Deixa eu ver aqui. Aham. Ah, tá. Virgínia, e a gente tem uma riqueza tão grande, né, no nosso Informação, país, muita gente está uma buscando informação variedade no tão grande de Instagram. alimentos, né? E a gente buscando informação no Instagram de uma informação É, tão riquíssima, tão poderosa assim na nossa vida, necessária, que é a alimentação. E nós temos esse guia aí prontinho, fácil, de fácil sim. leitura. É perfeito esse guia. E aí Ai, que ele bacana. pede para utilizar óleos e gorduras e açúcar com moderação nas preparações, Aham, tá? No que a gente vai preparar lá no arroz, no feijão, com moderação. aham, Alimentos processados é para consumir com limite. Ele coloca lá bem grande, tá lá, limite nos alimentos processados. Os processados são bolos, são pães. Ele nem chegou aham, em ultraprocessados, não. Ele está falando de processados, que são enlatados. Você compra uma certo. lata de sardinha, uma lata de palmito. Aham, São alimentos que eles passaram por um processamento mais de conserva, né? E os certo. ultraprocessados, ele pede para evitar. Então, você quer mais completo que Já nem isso? são mais alimentos, né, Virgínia? Os ultraprocessados já são produtos Alimentício, alimentícios, né? Já não são mais alimentos, né? tem para aquele produto ficar muito tempo ali na prateleira do supermercado, ele leva muita química, né? Vamos falar Muito grosso modo aqui. conservante, né? No total, é É, praticamente, se você ler no rótulo, são produtos que foram feitos em laboratório, né? Então, o guia sim, alimentar fala, evite. E se a gente seguir somente certo. o guia alimentar, você já vai ter um norte aí, se a pessoa, o indivíduo não tem condições de ir no nutricionista, ali seria mais fácil seguir Aham, orientações, né? Sem ficar pedindo palpite de um, palpite de outro e ficar perdido. Ele partir sim. desse princípio.
Ai, Mari voltou, que bom. O pessoal está voltando aqui. Que bom, obrigada, gente, por vocês estarem voltando. Virgínia, olha, a gente vê uma cobrança, né? Eu falei com você a respeito disso, que tem uma cobrança muito grande com relação à alimentação, mas a gente vê que eu gostei bastante. Você fez um post lá, um aviso que você colocou lá no seu feed lá, né? Que você prioriza a saúde e não a estética. Eu achei, ai, que maravilha, gente. É essa linguagem. Porque a gente vê essa cobrança, na verdade, com relação a um padrão corporal. É como se todo mundo tivesse meio que obrigado a ter um padrão. Eu fico observando, Virgínia, eu moro aqui no Polo de Moda da Glória. Uhum. Eu moro aqui na Glória. Eu tenho um olhar diferente para as vitrines. A gente vai adquirindo o olhar do que a gente estuda, né? Você, com certeza, quando você senta num restaurante, você tem um olhar diferenciado para os pratos, né? Para o padrão, para o comportamento daquelas pessoas. E aí eu fico olhando as vitrines e eu fico vendo a mudança dos manequins de vitrine ao longo dos anos. Eu fui vendo diversos padrões serem impostos ali de corpo. A gente vai vendo que as pessoas elas vão seguindo. Corpos Eu já vi manequins, né? Corpos inatingíveis. inatingíveis, Só dá para né? atingir com cirurgias plásticas. Porque nem todo Isso, mundo e tem o mesmo agora. biotipo, né? Isso, exatamente. E agora a gente está vendo isso ainda numa proporção ainda mais agressiva, porque a gente tem a edição do que a gente está assistindo. A gente vê mulheres editadas, essa cobrança é maior com relação às mulheres, né? A gente vê essa cobrança do padrão feminino, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa sua visão, né? Desse comportamento, dessa cobrança. Essa cobrança, ela existe desde que a gente é criança, né? A gente ganha lá uma boneca Barbie, por exemplo, e é através da primeira boneca que a gente acaba se espelhando, tendo aquilo como sinônimo de beleza e de um padrão imitável. Isso é escravizante, porque a gente vai passando a adolescência, aí no período de adolescência a gente não tem o corpo formado ainda, geralmente está com mais gordurinha, porque essa é a ordem natural de desenvolvimento. Sim. E já vai causando frustrações ali mesmo na adolescência. Muitos transtornos alimentares começam na adolescência, inclusive. E Sim. desde que a gente se entende por gente que é assim, né? As bonecas têm esse perfil aí do corpo perfeito. E as imagens também que a gente vê as modelos desfilando cada vez mais emagrecidas, muito, muito emagrecidas, e a gente entende que isso é um padrão de beleza internacional, que a gente tem que ter aquele corpo. Se você não tiver aquele corpo, você está inadequada. E hoje eu vejo uma outra mudança. Aí depois, nós que somos brasileiros, a gente passou também pelo o corpo que era ideal, era das meninas do El Chan, que tinham não sei quanto de altura. Gostosonas, eu falo, Gostosonas, né? E aquele quadril. Era o padrão. O padrão era aquele. Verdade. E depois, agora a gente vê um corpo bem malhado, né? Bem emagrecido, porém malhado, com as mulheres com um abdômen bem traçado. E esse é um novo padrão. Então, quantas mudanças eu vou ter que fazer no meu corpo para atingir os padrões que não tem padrão? Não tem. Ele vai mudando. Ele vai mudando. Ele vai mudando. Mas essa cobrança está em Verdade. Aqui, nas redes sociais, a gente vai vendo e a gente vai na cabeça e vai achando que tem que estar inserido ali naquele padrão. E aí isso reflete na forma de se alimentar. No medo de comer algumas coisas, nos desafios para alcançar aquele corpo, nos desafios da alimentação para alcançar aquele corpo. E então eu prefiro 1000 vezes atender um paciente que está em busca ali de saúde, que os exames não estão adequados,
e ele quer, de fato, aprender a se alimentar. Eu tenho atendido pacientes de 63 anos que nunca foram nutricionista. Isso é muito prazeroso. E eles estão dispostos a Sim, aprender, né? A te ouvir. E foram justamente porque eles entendiam que eu passava é, essa ideia de saúde e não de dietas sim. mirabolantes para Não estética. estética, né? Não estética, né? É, Porque a gente acaba vendo que, por exemplo, tem pessoas que se privam tanto. Eu tive um problema com trigo, uhum, eu tenho um problema com glúten, eu tenho uma restrição ao glúten, sim, mas eu acabei flexibilizando esse meu esse meu dia a dia. Eu acabo assim, no meu dia a dia eu sou rigorosa para que eventualmente eu possa participar das reuniões, dos cafés com as amigas, porque perfeito. quando você entra num padrão muito rigoroso, você acaba não conseguindo estar em lugar nenhum com as Isso. pessoas. E se isso for uma cobrança de estética, você acaba não tendo prazer nas reuniões, E é comum. porque você não pode, não é? Se sua dieta Quantas mulheres interfere às vezes. no social, né, em estar ali compartilhando a refeição com seus amigos, por exemplo, acontece muito, você vai para uma pizzaria de rodízio e você leva o seu próprio alimento. Que saúde tem nisso? Nossa, Não já tem pensou? saúde É nisso. verdade. Se alguém estiver É, passando por isso, procura um psiquiatra. Porque não tem saúde sim, nisso. Agora sim, existem restrições, igual você falou. Se de fato for uma doença celíaca e tiver que evitar o glúten, existem sim, muitos restaurantes, existem muitas opções no cardápio para celíacos, né? sim, Graças a Deus a gente já tem essas opções. verdade. Mas se for só meramente dieta, porque a pessoa demonizou o trigo, demonizou o pão, porque ele engorda, porque o pão engorda. Sim, Aí não tem saúde nisso. é E verdade. deixar de E comer porque te dá você, prazer em função de um corpo. sim, e perder aquele. Eu fico pensando muito, a gente, assim, você é cristã também, né? Eu sou cristã, e eu fico me lembrando da questão de Jesus com relação ao alimento. Você vê que no momento da comunhão, eles se juntavam para comer, né? Eles Isso. comiam juntos, eles iam para a mesa, era o olho no olho, era conversa. Com certeza, além do alimento, eles compartilhavam questões, né, pessoais, o Exato. dia a dia, né, as dificuldades dos relacionamentos, e tudo era ali no alimento, na hora da Sempre, comida, toda né? reunião que a gente vai fazer, né, tem que ter comida, né? Fica muito mais prazeroso com É, comida. é Pode chamar todo mundo para um verdade, café e ter ali algo para oferecer. E até porque você cria um vínculo afetivo com aquele alimento. Nesses momentos, você cria um é vínculo afetivo. verdade. Isso tem que ser resgatado hoje. Os pais, por exemplo, sentar à mesa com os filhos, a família toda, num domingo. Por exemplo, se trabalha a semana toda, mas num sábado e num domingo, fazer aquele alimento que o filho gosta, para ele, ou preparar um novo prato, né, para que crie um valor afetivo com o alimento. Isso é muito importante também. Sim, Isso muito. é muito E importante. eu te, É verdade. O alimento, na verdade, ele aproxima, né? Ele reúne, ele ajunta ali, né? Ele realmente, você, quando senta, uma coisa simples, para você sentar para tomar um café com as amigas, né? A gente faz isso, a gente acaba partilhando não só o alimento, a gente partilha da vida, né? Exato. Você partilha ali, né? Do seu dia a E eu dia. acredito assim, se o Virgínia. indivíduo também, ele tem, vamos supor, né, sou Nutri, e aí já tem aquele rótulo, né? A Nutri só come saudável. Se eu for Nossa, só um grupo imagina. de célula, por exemplo, e Aham, por que não levar uma salada de frutas? Por que não? Todo aham, mundo vai gostar da salada de frutas. Não é porque é nutricionista. É o que eu gosto de comer, todo mundo gosta de verdade. comer.
e, de repente, resgatar o hábito de fazer salada de frutas. A gente não faz nem mais salada de frutas considerando aquilo como sobremesa no final de semana. Boa noite, pessoal! Cadê meu Verdade. fone? Olá, boa noite. Gente, R$8 o frango, viu, gente? Olha, gente, R$8 para Verinha. Vocês aproveitam, viu? Sério? R$27. Essa é minha filha. Ela que tá com fone, né? Cadê o fone? Cadê o fone? Virna. Quer que eu coloque o fone? Ou o áudio tá bom agora? Bianca, o áudio tá bom, gente? Diz pra gente se o áudio tá bom. Eu acho que tá bom, Virgínia. Eu tô te ouvindo Parou direitinho. Se não tiver, parou de dar eco, né? Então, Virgínia, você fez uma pós em comportamento, né? Comportamento alimentar, você falou. Deve ter aberto seus horizontes, assim, com relação. Tá Sim. ótimo, ai que bom. Eu Tá tô ótimo, então tá finalizando ótimo. ainda. Eu finalizo em julho do ano que vem. Certo, Mas certo. ampliou meus horizontes, como você falou aí. Imagino. Virgínia, a gente tem pouco tempo, né? Eu espero que a gente tenha outra oportunidade para você falar só sobre isso. Você vai deixar aquele gostinho de quero mais aí no pessoal, porque esse é um assunto sério. Vai deixar uma isca aí. Virgínia, mas fala sobre os principais transtornos, porque eu acredito, eu tenho observado muito isso, até Deus vai orientando a gente, né? Uhum. Eu creio muito nisso, que Deus mesmo vai convidar essas pessoas, que Ele quer falar através delas, como você, mas eu acredito muito que Deus mesmo vai trazer as pessoas com as quais Ele quer falar através de Eu você, entendi o que você né? falou. Tem muitas Sim. pessoas, né, que nem entendem que o que está acontecendo com ela é um transtorno. Então, se você puder compartilhar com a gente, assim, sobre os principais, os mais frequentes e que as pessoas muitas vezes não identificam que Ó, estão sofrendo, né, com isso. existem, eu assim, estudando, eu verifiquei que é muito mais comum do que eu imaginava. Muito mais. No Brasil existem 10 milhões de pessoas com transtornos alimentares. E geralmente, na maioria das vezes, começa na adolescência. A adolescência é um período muito complicado. É importante, se você for Ai, levar, doutora Ana, que se bacana. você vai levar seu filho ao nutricionista, tenha muito cuidado, ore antes de levar, porque esse nutricionista tem que ter muita sabedoria ele na conduta, ele tem que passar orientações nutricionais para esse adolescente e não uma dieta prescrita, porque eu até anotei a fala de uma psiquiatra. Podemos afirmar que nem toda pessoa que faz dieta terá transtorno alimentar, mas toda pessoa que tem um transtorno alimentar fez ou faz um programa de emagrecimento. Então, Nossa, que a seríssimo. dieta é um gatilho para transtornos alimentares. Então, Nossa, que na sério. adolescência não pode ter dieta prescrita ali. Pode ter. Vou entregar, já que eu vou calcular porções, vamos considerar que seja um adolescente com obesidade. Então, eu tenho que calcular porções, né? Certo. E aí eu posso entregar essa dieta para a mãe. O paciente no meu Certo. consultório, comigo, que eu adoro atender adolescente justamente porque ele fica ali atento, é um paciente que não vai ficar retrucando ali comigo porque acha que já sabe tudo sobre alimentação. E aí ele vai Sim. ouvir minhas orientações e eu vou ter a chance de educá-lo de fato, né? Porque quando a gente fala assim, vou fazer reeducação alimentar. Então a gente entende que em algum momento você foi educado. Você foi educado. Seria necessário que nós fôssemos educados no quesito alimentar, né? Que a gente tivesse educação alimentar. Isso Sim, não acontece, não eu acontece acho que para o isso. futuro pode vir a acontecer nas escolas, mas a responsabilidade ainda é dos pais. Por isso que eu pedi Sim, que anotasse ali sobre o guia alimentar,
Porque se quer começar a fazer orientações alimentares para o seu filho, educação alimentar, tem que ser com base no guia alimentar. E que esse seja um assunto discutido em casa mesmo. É importante que esse adolescente tenha essa educação alimentar. E o que a prevalência maior é a anorexia, que é um transtorno mesmo. Os transtornos são transtornos psiquiátricos, tá? E aí não pode ser tratado somente com um nutricionista, um psiquiatra, um psicólogo juntamente. Na anorexia, como você falou, olha, eu consigo identificar algumas coisas. Quanto mais eu estudo, eu identifico algumas coisas. Eu estava caminhando no calçadão essa semana e eu vi uma adolescente na minha frente. O corpo dela estava falando. O corpo estava mostrando sinais de anorexia. Então, para os pais estarem mais atentos também, tem um filme chamado O Mínimo para Viver. Está na Netflix. Esse filme dá ali, mostra muita coisa que realmente eles vivem, né? Os anoréxicos vivem e os pais conseguiriam identificar. Porque também é muito difícil um pai receber um diagnóstico desse. Não é o nutricionista que dá, tá? O diagnóstico. Quem dá o diagnóstico são psiquiatras. Ah, é um psiquiatra que dá. Virgínia, fala um pouquinho o que é esse transtorno, porque eu acredito que muitas pessoas não saibam. A anorexia. O indivíduo ele evita comer. Ele não come. O alimento. Não come o alimento. Às vezes ele faz alguma purgação, vomita, mas na maioria eles evitam comer. E isso pode trazer danos e trazer até a morte. É o mais sério deles, a anorexia. Porque ele vai definhando, vai emagrecendo, tem uma visão diferente, ele se enxerga de forma diferente, ele acha que ele continua com sobrepeso, né? Uma visão deturpada da imagem corporal dele. E da própria imagem, né? De morte, porque eles têm depressão associado, né? E eles pode ser o suicídio, a própria a causa maior aí de morte. Mas é lógico que alguns, se não for tratado, pode acontecer de ficar internado para tratar, porque fica totalmente desnutrido. Fica com baixo peso até desnutrição, né? A bulimia, nossa, Deus. No caso da bulimia, a pessoa se alimenta menos, mas ela se alimenta e provoca vômitos logo em seguida. Ou também usa laxantes como forma de purgação do alimento. Certo. Ela quer se livrar daquilo que ela comeu. Ela quer se livrar do que ela comeu, né? Quem sofre bulimia, às vezes, tem até episódios de compulsão alimentar. Então, ele é difícil de identificar, porque a pessoa também come muito. Mas aí, depois, ela vai fazer alguma forma de purgação desse alimento que ela comeu. E a compulsão alimentar, que leva à obesidade. O que eu gostaria de falar sobre a compulsão alimentar, que muitas pessoas falam assim, nossa, eu tenho compulsão por doce. Para não ficar com medo, por exemplo, se você abrir uma caixa de chocolates e comeu, não parou de comer, isso não é compulsão. Se abriu uma caixinha de bis e comeu até o final, não é compulsão. É porque os produtos industrializados, eles foram feitos para isso mesmo. Para mexer com suas papilas gustativas e você comer sem parar, sem limite. A compulsão alimentar, um exemplo seria, geralmente a pessoa come escondido, né? Tem sentimento de culpa depois que come. E elas comem assim, alimentos sem consciência nenhuma do que está comendo. Ela, por exemplo, come uma panela de arroz, depois come 2 pizzas, vai lá e tá comendo arroz, mas liga e pede pizza, aí come uma pizza doce e uma salgada sozinha. Depois abre a geladeira, tem uma pasta de amendoim, come um pote de pasta de amendoim. E depois pode vir a provocar o vômito. E acaba causando, algumas, né, provocam vômito e causam culpa. Esses transtornos... A Rúbia, você consegue ler os comentários? Não. Aparecem para você? Aparece, mas eu perdi. Não, a Rúbia, a Rúbia aqui da confeitaria, Senhora Gourmet, que faz umas coisas maravilhosas, por sinal... Ela conhece pessoas, eu acredito que ela estava falando do momento da bulimia, né? De provocar o vômito, né? Existem
geralmente começa na adolescência, mas existem adultos também que fazem, que segue É a vida, bulimia né, mesmo. com essa prática. E às vezes, Sim, mães que fazem essa prática, acho que é normal, que o filho imita. A filha, né? Geralmente, a prevalência assim, sim. de 5, 4 são Muitas mulheres, mulheres, um é né? homem. Nossa, vê como é que a cobrança, a gente vê que tem uma cobrança social envolvida, né? Porque sempre as mulheres são mais cobradas, E né? De qualquer por forma, isso né? que é complicado esse assunto de dieta na internet, porque é uma cobrança tão grande, é tão cruel para essas adolescentes, é tão cruel Sim. até para mulheres formadas que ficam querendo ter um corpo perfeito e acabam passando por Uma essas situações comparação de constante, né? a pessoa que tem algum tipo de transtorno, ela está em sofrimento, ela está em completo sofrimento. E aí, como eu te Sim, falei, é diagnosticado por psiquiatras, né? E aconteceu já de eu atender paciente, mas orientar encaminhamento para o psiquiatra, né? sim. E conversei com o psiquiatra para estar recebendo esse paciente, porque a gente tem que conversar, porque nem tudo que é falado no meu consultório, ele fala no consultório para conseguir identificar, porque não é tão simples esse diagnóstico. Entendeu? Mas o Sim. Tem que ser transtornos um alimentares, atendimento interdisciplinar mesmo, né? exato. E os transtornos, Tem que ser um atendimento interdisciplinar. existem e são bem comuns. Eu achei que não fosse tão comum assim. E agora, como eu te falei, né? Eu andando no calçadão, semana passada eu consegui identificar uma paciente. Porque na anorexia, por exemplo, elas não se alimentam, né? Evita o alimento de qualquer forma. E quando se alimenta o mínimo possível, faz muito exercício físico para compensar. Então, Sim. essa paciente em questão, dava para ver toda a costela dela assim, no corpo. E Nossa. lá perto do bumbum dela, assim, ó, os últimos ossinhos, todo pretinho, de tanto abdominal que aquela. Ferido, do atrito, né? Exatamente. E a gente vai Muito identificando. sério, Aí né? depois eu fiz questão de passar de frente e ver ela totalmente apática, sem cor nenhuma. Muito, muito emagrecida, já curvada, assim, o corpo não tinha muita sustentação, nem de músculo. Terrível. Nossa, muito sério, né? Geralmente, É, Virgínia, geralmente esses adolescentes, eles acabam em casa cobrindo o corpo com uma roupa mais moletom, folgada, moletom, para disfarçar, para a mãe não perceber. moletom, infelizmente, né? Agora, Virgínia, fora essas patologias, na verdade, né? São patologias mesmo, né? São transtornos, como o próprio nome diz. Mas se a gente for trazer para o nosso dia a dia, para a gente que, que gostaria de ter hábitos alimentares saudáveis, a gente vê aqui, a Rúbia está perguntando, o tratamento é com nutricionista ou com psicólogo? Com Psiquiatra. psiquiatra, né, Virgínia? Psiquiatra Depois vai precisar do vai. acompanhamento Isso. psicológico também, Psiquiatra é né? primordial, né? Porque é medicamentoso. E com psicólogo e Certo, nutricionista. certo. Agora, para a gente sabe que o hábito é algo que a gente vai construir mesmo, a gente desenvolve hábitos, quaisquer que sejam os hábitos, né? Até acordar cedo, Exato. fazer exercício, tudo. Mas a gente vê que realmente os hábitos alimentares saudáveis são dos mais difíceis para a maioria da população. Porque senão a gente teria uma população super bem resolvida, Verdade. né, que se alimentaria bem e tal, e não é assim. Qual é a sua percepção disso? O que você acha que torna mais difícil
desenvolver hábitos alimentares saudáveis? Na sua Kátia, opinião, o que você acha? Kátia, eu acho assim, primeiro tem que querer. A pessoa tem que querer criar esse hábito. Igual o hábito de acordar Poder da cedo, decisão, né? É o isso aí. poder da decisão. Igual o hábito de leitura, que é o meu projeto para o ano que vem. Aham, Eu certo. quero e vou fazer por onde, né? E aí eu vou ver algumas pessoas que já fazem isso, qual estratégia que elas usaram. Então, assim, tem estratégias, um Sim. nutricionista pode te orientar melhor para isso. Mas Tá dando eco agora? Só um pouquinho, Virgínia. Acho que agora tá dando eco. Você consegue o fone agora? O que você acha? Virna, você tem fone aí? Só um minuto. Tá, beleza. Filha, Ela foi pegar o fone, tá, gente? Obrigada. Isso aí, orienta a gente, porque a gente já entrou a primeira vez, estava com uma conversa maravilhosa e a live caiu. Ainda bem que eu havia falado sobre essa possibilidade, porque a gente tem o lado maravilhoso da tecnologia que está nos reunindo aqui à distância, mas a gente tem esses desafios aí. Ela vai colocar o fone, eu acredito que vai é melhorar. assessoria. Aí vocês vão dando feedback pra gente. Que bom. Martinha Amorim tá amando a live. Ela nos deu o feedback de que tá dando eco da Virgínia. Muito obrigada, tá, Martinha? Eu falei para a Virgínia que essa é a primeira de muitas lives que ela vai fazer. Isso é maravilhosa. Ó, que bacana. Aí agora você diminui o volume todinho. Diminui tudo. Isso. É muita tecnologia para mim, gente. Aí. Tá vendo? Mas calma que você está começando na sua carreira, querida. Toma posse da profecia, Virgínia. Eu sou Falei, Virgínia, minha querida, você aparece. Aparece na live só loira e linda, alta e sorri. Kátia. Pronto, a live tá resolvida. Vim só por esse elogio, gente. Aí, tá vendo? Melhorou, gente? Agora pra mim tá ótimo. Melhorou, gente? Dá o feedback pra gente. Melhorou? Fala, Virgínia. Eu vou aí, Martinha. Ó, tá ótimo pra mim, melhorou demais pra mim. Eu acredito que agora a gente resolveu. Aí, Vamos sim, lá. Aí você estava falando a respeito. A danada é bonita, viu? A verdade, minha querida. Isso aí vai dar 550 visualizações só no primeiro dia. Ai, gente, deixa a Kátia fazer essas lives aí, viu? Vocês precisam disso. Tá dando eco. A Virna falou. Ainda tá dando eco, travando, gente? Eu não acho. acredito. Tá dando eco ainda, gente? Sério mesmo? E agora? Não sei mais só não o quando que a eu gente falo. faz. Eu vou tentar tirar o meu fone. Vamos fazer o teste, gente. Tem que ir testando aqui, tá? Que tal? Tá dando eco ainda ou melhorou? O que vocês O acham? meu que tava dando eco. Só o seu? Só o meu. E agora? Melhorou? Melhorou ou não? Falem pra gente. Oi. Eu tô te ouvindo bem agora. Fala da Virgínia. Melhorou, gente? Fala pra gente. Ei, Dani, querida. Boa noite, Dani. Fala pra gente se tá dando eco ou se dá melhor. Eu vou Fala, falando, Virgínia. Kátia, e a gente vê se vai... Aí a Martinha me fala se dá para ouvir ou não. Tá bom agora? Então vamos embora. Virgínia, você estava falando a respeito dos hábitos alimentares saudáveis. Isso. O desafio de desenvolver hábitos alimentares saudáveis. Por que é tão difícil, Virgínia? Então, eu vou partir do princípio que a pessoa tem que querer
querer essa mudança, desejar essa mudança, de mudança, decisão, de mudança para hábitos saudáveis. Por quê? Se ela focar ainda na dieta, uma dieta milagrosa para emagrecer em determinado período, ela nunca vai conseguir ter mudança de fato nos hábitos alimentares. Ela vai seguir aquela dieta ali por 2 meses, 3, de repente até um ano, às vezes até um ano. Mas ela não vai ter mudança nos hábitos. É comum a gente ver pessoas que entraram no desafio e ficaram ali por um ano com o corpo emagrecido e todo mundo dando parabéns, nossa, você tá lindo, o corpo tá lindo. E depois a pessoa não seguir mais aquela dieta porque não houve mudança nos hábitos alimentares e a pessoa volta a engordar novamente e desiste por anos, né, de voltar a fazer uma alimentação saudável. Depois, quando já está com os exames todos condenados ali, procura um médico, procura um nutricionista para mudar já por questões de saúde mesmo. Ó, a Rúbia falando que é ela. Dani, nós duas estávamos sem fone, aí tava dando eco. Aí nós duas tentamos colocar o fone agora para melhorar. Melhorou agora, Rúbia? Porque estava dando ruído. Aí eu coloquei o fone de novo aqui sem você ver. Porque nós duas estávamos sem fone e estava dando muito eco. Aí eu coloquei o fone e a Virgínia ficou sem. Aí estava dando eco ainda, né, Virgínia? Agora nós duas estamos com fone. Melhorou, né? Sim. Beleza. Virgínia, olha só, a Rúbia falou que ela se identificou aí com o que você pontuou. Quando eu coloco na prática de exercícios físicos, né? Uhum. Quando a gente coloca na prática de exercícios, eu acredito que seja semelhante ao que você falou da alimentação. Eu falo muito para as pessoas assim, a ancoragem que a gente faz naquilo que a gente quer, né? Por exemplo, a pessoa, ela vem no final do ano e fala, eu quero o corpo do verão. Sim. Se ela quer o corpo do verão, ela vai ter só o corpo do verão, gente. Ela não vai ter mais nada além disso. Para ela ter esse estilo, na verdade, de corpo que ela quer, ela precisa aprofundar essa âncora dela no lugar mais sólido, mais firme. Eu quero ter um corpo mais funcional, eu quero ter menos cansaço, Exato. Eu quero poder acompanhar meus filhos na brincadeira, eu quero ver meus netos, gente, eu não quero ter doença, eu não quero ficar hipertensa, eu não quero... Aí ela vai entender a direção. Exato. E ela vai permanecer. Quando tira o então, foco do corpo. acredito que na alimentação, tira o foco do corpo, o corpo. E buscar a saúde. Isso. A energia, isso, o corpo é o resultado das escolhas, né? Exatamente, o corpo bonito vai vir. O corpo, ele é só o resultado, vai vir por consequência, né? O que acontece na sua área? E na alimentação? Na sua área, eu costumo falar com os pacientes que eu sou essa pessoa. Eu sempre procurei o exercício físico que me desse prazer. Porque por mais necessidade que eu tenha, eu sei que nós temos necessidade de fazer atividade de força, eu particularmente não gosto, mas eu tô sempre fazendo alguma atividade, não deixo de fazer, eu procuro correr que eu gosto, é o que me dá prazer, eu faço beach tênis, já fiz natação, aí meu cabelo não secava a tempo de chegar no trabalho, eu falei, natação não dá. Cabelão, né? E fui mudando, tentei fazer spinning, me lesionei, e vai mudando, tem que ser algo que te dê prazer. Sim. Né? E por isso que eu reforço tanto, a alimentação tem que ser prazerosa. Ainda que com frutas, vegetais, pode ser prazerosa. Você tem que buscar isso. Né? Verdade. E eu acho que partir do princípio, e essa mudança de hábito, tem que partir do princípio de querer mesmo e desfocar do corpo. Focar na saúde. Verdade. Verdade. Então, a gente falou aqui no começo da live, né, que existe a questão do biotipo, cada um tem um padrão diferente de corpo, cada um também tem a sua individualidade, as suas necessidades, né, você falou. Mas se a gente fosse colocar de modo geral, Virgínia,
Você está aqui com um grupão de pessoas, né? Vamos imaginar, tem essas pessoas que estão aqui agora e tem as pessoas que vão vir depois, né? Treinamento funcional é ótimo, ele deve trabalhar com isso, Cássio Rosson. Ai, meu futuro noivo. Tá puxando, tá, ó, que bacana, deve estar puxando a sardinha para o lado dele, Ele né? é Eu também sou excelente. dessas aí. Eu Ele me apoio. treinou Treinamento funcional. para a corrida da Garoto, foi a minha melhor corrida que eu fiz. Só que Ah, depois da beleza, é corrida, isso não aí. voltei mais na academia. Você debandou. Ah, não, fala sério, gente. Ai. Hein, Virgínia, imagina, você está com esse grupo de pessoas aqui agora e vão vir outras pessoas depois que vão, sempre vem, a live fica no feed, e as pessoas vão entrando, vão deixando perguntas e tal. O que você poderia dar de orientação geral? Gente, olha, se vocês quiserem comer de forma saudável, eu oriento isso para vocês, de modo geral. O que você orientaria? Eu não posso deixar de falar da hidratação, né? Tem que fazer uma hidratação Certo. adequada. Grosso modo, eu vou colocar aí um cálculo de 30 ml de água por cada quilo de Ai, peso. que bom. É só fazer É esse isso aí que eu uso cálculo. lá no perfil, acertei. Às vezes a gente está no verão com muito calor, coloco 35 ml. Tem que adequar, É. né? Aham, Ou o paciente faz muita atividade física, né? Ele vai adequando. É porque aham, oscila de 30 a 50 ml, mas depende da rotina do aham, paciente. Mas vamos começar pela certo. hidratação. Segundo ponto, comer frutas. Nem todo mundo gosta de vegetais folhosos, mas Sim, fruta, todo mundo gosta. Tem uma, duas, três, até 5 frutas ali que gosta. Então vai diversificando aham. entre essas 5, mas coma 3 frutas por dia. 3 frutas diferentes Até por as frutas dia. ficaram meio. Até as frutas foram meio demonizadas. Você já Foram, viu isso? foram, Eu tenho foram. observado até algumas pessoas que defendem que não pode comer fruta nesse horário. Eu falo, gente, daqui a pouco a pessoa não consegue mais comer nada. Ó, Falo o William mais, também tá? ama Falo frutas, mais. né? Essas pessoas que não comem fruta e vivem fazendo jejum, demonizando fruta, elas tiram as vitaminas de suplementação. O que é mais prazeroso? Comer a fruta ou suplementar? Tomar comprimido? Um comprimido é mais Sim, prazeroso do que uma fruta? Não é possível. Eu não consigo acreditar nisso. é Então vamos lá, 3 frutas verdade. por dia e Olha que não bacana. pular as refeições, almoço e jantar. Não substitua por Ah, lanche. isso! Não substitua por lanche. Isso que a gente ia falar. Então faça seu almoço, faça seu jantar, coma 3 frutas e beba muita água. Acho que se você seguir isso todos os dias, não tem como você adoecer ou você ficar obeso. Com Ó, que o legal. almoço, o jantar, 3 frutas, não tem como. É lógico que você vai. Lá no Google tem. Se você jogar lá no Google a imagem de um modelo de um prato saudável, né? E vai ter ali um modelo e você Aham, segue, porque tem vegetais. Para quem não gosta de salada, de vegetais, comece com um refogadinho de inhame, refogadinho de uma couve-flor refogada, sempre aham. arroz, feijão, carne e um refogadinho. No O almoço e no nosso arroz jantar. e feijão são. Tem que Ah, o ter, William não bebe muita água. O William, eu pego muito no seu pé, é fundamental. As tem que beber. mulheres começam a ficar mais maduras, começam a ter infecções urinárias de Exato, repetição, porque não estão bebendo água, começa a formar cristal ali na uretra, né, Virgínia? E exato. começa a infeccionar e ela começa a ter. É muito importante beber A água água, é gente. fundamental, Para gente, é com isso. essencial, tem que beber água. Mesmo nesses dias Até agora que para tá o nosso chovendo, raciocínio, né? agora que tá chovendo muito e às vezes não dá sede, faz um chá sem açúcar, toma ali um quentinho, Ó, né? que Mas bacana. hidrate-se, tem que Aham. se hidratar. Até uma água saborizada, né? Agora vai vir Também, o verão aí, uma aguinha saborizada, né? Tem sim. tantas formas, tantos subterfúgios aí da Água com gente gás beber pode, para água. quem gosta. É, Virgínia, o mito, a gente não pode deixar de falar disso, a gente tem um pouquinho de tempo ainda, porque a live caiu, a gente entrou de novo.
O mito de comer de 3 em 3 horas, Ah, tá. Virgínia. Fala dessa história de comer de Ó, 3 em 3 horas aí. cada indivíduo tem sua rotina diária, então não dá para colocar de 3 em Aham, 3 horas para todo mundo. Mas eu acredito que isso está na pirâmide, tá? Mas por quê? É porque fica mais certo. fácil de fracionar as refeições e colocar todos os grupos Aham. alimentares, né? Todos os Ah, grupos dá para ali. Dá distribuir para distribuir melhor, melhor. né? Por isso que tá de 3 em 3 Sim, horas. Mas tem que ser adequado com a certo. rotina diária de cada indivíduo. Não é para todo mundo. Sim. E também eu, por exemplo, às vezes eu fico com fome com menos de 3 horas. 2 horas depois que eu comi, eu vou ter que ficar esperando ali com fome mais uma hora, né? Gente, eu também. Eu sinto, esse de 3 em 3 horas para mim é ótimo, porque falaram muito isso, que não podia mais, que tinha, não existe mais. Aí todo mundo quer fazer jejum intermitente, não é? Todo mundo quer Jejum, entrar na jejum é um mesma. gatilho para transtorno também. Ah, olha que coisa séria. Eu posso falar com propriedade porque eu já passei por todos os tipos de dieta, gente. Por isso que eu falei, É, quando Virgínia. fazer esse curso só agregou. Eu Olha estava que fazendo o bênção. curso e quando eu entrei, eu era assim, a doutrinada da low carb. A low carb é a salvação para todo mundo. E aí eu tive que ir lá para o Sim. hospital para saber que lá no hospital, se eu fizer a dieta low carb, por exemplo, um paciente que é tem problema renal crônico, eu mato o paciente. E o Nossa, que que, coisa séria, e o né? que é falado aqui nas lives de low carb, que é a dieta que vai salvar a É, a nação. salvadora. Isso aí. Verdade. Olha, tem uns comentários aqui, deixa eu puxar para você ver. Olha, pronto. Assim, o William, comer comida de verdade, a William falou. Certo. Sugeriu as frutas aqui. Sugeriu as frutas, mamão, laranja, maçã e manga, que ela Se é o que come. ela A come, Martinha falou que tem. É legal, né? Que ela isso vai gosta. só A Martinha diversificando. falou. Por exemplo, se A Martinha falou que tem uma. ela gosta de três. Aí, tipo assim, não dá Fala. para comer Certo. só uma delas o dia todo. Come uma de cada no dia, entendeu? E vai Ah, durante experimentando o dia. isso, vai diversificando durante o dia as três. Certo. E vai tentando conhecer Certo. outras frutas ou uma forma de preparação que você inclua outras frutas. Por exemplo, uma salada de frutas, você colocar uma fruta que você não gosta tanto, mas incluir lá na salada de Ah, frutas de repente. tá. Sim. A Martinha falou que tem uma paciente dela que cortou as frutas. A William falta beber água. William, não é por falta de campanha no perfil. Beba água. Deixa eu ver, beba água. William. Aí vai Tá ser a nova vendo? campanha. Martinha, adora água saborizada. William come de 3 em 3 horas. A nutricionista da Rúbia, que a Rúbia ia, falava que era para comer só quando ela tivesse fome. Sim, isso é o O comer que você acha? intuitivo. A gente, quando o paciente Certo. já é orientado, ele já sabe escolher os Já alimentos, tem uma né? disciplina alimentar, né? Já tem Vai, uma disciplina isso, diária, come né? quando tiver fome, até alcançar a saciedade. É perfeito, é isso aí. Aham, Agora, é. se der para comer. Existe pacientes que só pode fazer a refeição principal à noite, por exemplo. Então tem que levar vários lanches. Aí o Sim. nutricionista tem que bolar muita estratégia. Estratégia mesmo, de falar assim, olha, hoje você vai sair do consultório, vai comprar uma bolsinha com divisórias para você levar Para seus levar, lanches. né? Umas porções, né? Uns lanchinhos, né? Exato. E deixa para fazer essa preparação maior, mais rica, em casa quando chegar. E é difícil colocar Sim. lanches mais saudáveis para transportar. Às vezes, né, o paciente fica no ônibus depois de um É muito trabalho. perecível, né? Muito Não é perecível, né, fácil. Cada Virgínia? indivíduo é indivíduo. Então não dá para rotular que todo mundo tem que comer de 3 em 3 horas. É só por esse motivo mesmo da Verdade. pirâmide, que para distribuir os grupos alimentares fica mais fácil uma alimentação de 3 em 3 horas.
Entendi. Pessoal, vocês que estão aí, vocês que estão tendo esse privilégio de beber dessa fonte água fresca, vocês querem fazer perguntas? Vocês têm perguntas? Se vocês Pode quiserem, perguntar. coloquem aqui na interrogaçãozinha, porque às vezes coloca aqui no texto mesmo, aí a gente não consegue ver em tempo, não sobe logo, né, Virgínia? Me Olha, perguntaram aqui sobre lanche para criança e realmente é certo. difícil, não é fácil não. Existe, eu não abordo criança justamente por causa dessa dificuldade de lanche para criança no período escolar. Então, tem algumas nutricionistas, a Andrea Bizzi, que ela é referência, inclusive, aqui Andréia Bis, no eu Espírito sigo o Santo. perfil dela. Então, ela deve ter, muito Aham. provavelmente, tá? Tô chutando aí, que ela tenha e-books de lanche para criança. Aí eu sugiro, essa é uma saída, porque é difícil mesmo. Ah, É muito para difícil. adaptar, né? É um desafio. Eu vi uma, eu já vi algumas alternativas de montar o pratinho decorado. Não sei se você já viu, um jeitinho de organizar o prato, É, criando. Claro que isso no dia a dia ela perguntou é ali para a difícil, escola, mas né? tipo assim, ah, para levar para Para a a escola, escola. né? Para fazer lanchinho para a escola. Entendi. É, aí é mais. Nossa, é um desafio mesmo, quem tem criança. Sobretudo, Virgínia, porque o coleguinha leva o pacotinho e a caixinha no lanchinho dele, Outra dificuldade, porque eles né? trocam os lanches, né? Quando a gente era criança, a gente É, fazia isso eles também. trocam, A gente faz um grupinho ali, senta e verdade. todo mundo quer compartilhar o lanchinho. Então, assim, se for Sim, verdade. uma criança que tem restrição, aí a mãe tem que orientar em casa como é que vai fazer nessas horas. Saber que existe esse momento da hora do lanche de sentar ali no chão e eles compartilharem o alimento. Sim. Eu acho que eles têm até esse dia de trocar o lanchinho mesmo. De vez em quando tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Quem é? Assim, a Ah, Mari. Olha, pode dar dicas de um café da manhã saudável, Virgínia? ai, gente, sempre inclua fruta no café da manhã. E uma fonte de proteína e uma fonte de carboidrato. Um exemplo clássico aí, um pão com ovo, um pão francês com ovo e uma fruta da Aham. sua preferência. Eu, particularmente, eu gosto do Olha que mamão, bacana. porque o mamão, ele tem Aham. uma enzima digestiva, que é papaina, e eu gosto Olha que muito. bacana. Então, sempre que você comer fonte de proteína, é bom você comer ou abacaxi, ou mamão, ou abacate. Todos esses que eu mencionei têm enzimas digestivas. Mas Aham. café da manhã, saudável é Legal, isso: carboidrato, proteína e uma fruta. legal. A Martinha está falando aqui que vai ter que marcar uma consulta Para para minha Mirim. Mirim. Ah, mas Miriam deve ser, né? sua Mirim, eu acho que é Mirim Mirim, eu mesmo? acho. A dela, dela. Pode, porque já é adolescente, acho que já porque eu atendo adolescentes de 10 a 19 anos, adultos, e agora eu estou recebendo esse público aí de 60 anos que estão vindo em busca de saúde. E Olha que aí bacana, cabe né? suplementação, e assim, cada indivíduo é um, e cada momento, Sim. praticante de atividade física, e dependendo da necessidade de cada um, a gente vai usando de protocolos diferentes, As condutas diferentes. estratégias de abordagem são Exato. diferentes, né? Ah, Lilica Ripilica. Olha, a Mari aqui do Ela Chique Crochê está falando que ela erra comendo pão, ela está engordando demais. Mas você já é uma, a segunda ou terceira nutricionista que eu vejo fazendo essa afirmação que eu achei bem legal. Não é se você quer comer o pão, coloque um ovinho mexido no pão. Uhum. Você já vai mudar totalmente o perfil desse pão, né? É Ah, porque bem legal isso. diminui o índice glicêmico, né?
Olha que E bacana. Tá vendo, Mari? quando você come só o pão puro, a sua glicemia aumenta muito. Isso não é bom. Não é bom. É porque a gente produz Ah, muita insulina, insulina demais no sangue não é bom. A insulina sim. acumula gordura. Então, uma estratégia é sempre comer carboidrato com proteína junto, para não dar nenhum pico de Olha que insulina, para bacana. ser liberada a insulina gradativamente. Entendi. Virgínia, nosso tempo está acabando. Queridos, foi maravilhoso ter a participação de vocês aqui. Meninas e meninos, temos mulheres empreendedoras e aquelas que não são empreendedoras também, que empreendem a própria vida, não empreendem necessariamente um negócio. Eu quero compartilhar com vocês um versículo aqui de presente. Eu vou deixar o perfil da Virgínia na descrição dessa live para vocês que não seguem ainda começarem a seguir, vocês que estão aí agora e vocês que vão vir depois. Ela cada dia mais tem compartilhado coisa legal, porque eu estou de olho lá no perfil dela. Olha, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, diz assim: portanto, quer comais ou façais qualquer outra coisa, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Gente, o Amém. alimento foi deixado por Deus para nós, né? Olha que preciosidade de momento. Quanto prazer a gente pode ter se alimentando bem, saber que a gente está nutrindo o corpo da gente, esse corpo que vai levar a gente para vários lugares, vai fazer a gente existir a partir dele. A gente precisa manter esse corpo realmente bem nutrido, bem alimentado. E é um momento muito prazeroso. Tem que ser prazeroso, né, Virgínia? E você vê aí no versículo que se a gente pratica dessa forma, a gente sendo grato, né, ao alimento e passando isso para os nossos filhos, eles já vão ter uma relação diferente com o alimento, já vão crescer Diferente, com né? uma relação diferente de agradecimento, de valorização por aquele Verdade. alimento, vai lembrar do momento também com os pais, tudo isso. Como é atual a palavra de Deus, né? Sempre, né? Virgínia, Sempre. deixa aí a sua mensagem para a gente encerrar essa live. Deixa a sua mensagem Então, aí. foi minha primeira live, gostei. A Kátia me destravou aqui. Ê! Pode fazer novos convites, eu vou vir aí mais Aê! Arrasou! preparada. E quem quiser conhecer meu trabalho, eu atendo lá no Espaço Saúde, na Rodovia do Sol, aqui em Vila Velha mesmo, Ó, que consultório. legal. Toda quarta-feira eu atendo. E eu faço também atendimento domiciliar. Se tiver Olha que pais, bacana. ou alguém que realmente não está querendo sair de casa, eu faço atendimento domiciliar. Tem essa facilidade aí, Certo. essa comodidade para os pacientes. E me põe à disposição, depois você compartilhar meu contato aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu respondo. Lá Ai, que na, bacana. na, na- Fala Virgínia, no no direct, né? direct, No isso aí. direct. No direct. Exato. Virgínia, quando você sair, você precisa sair antes de mim para eu poder fechar a Tá live. certo. Aí você manda pelo WhatsApp o endereço do consultório onde você atende, Mando. que eu já vou colocar aqui na Tá descrição. certo. Tá Mando sim. bom? Um grande abraço, Virgínia, um grande beijo a querida, todo muito mundo. obrigada. Valeu mesmo. Vamos tirar um print aqui. Obrigada, Deixa eu tirar um print Virgínia. nosso. Tira. Tá. Foi. Deixa eu sair. Aê! Agora como é que sai, né, Obrigada, gente? querida. Deixa eu ver, eu Só saio aqui. você clicar no xizinho. Aí. Se não consigo. Saiu? Ai, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada a vocês que voltaram quando a live caiu. Muito obrigada pelo apoio, pela participação. Sigam o perfil da Virgínia. Ela tem um trabalho muito humanizado. Vale a pena a gente seguir uma pessoa que tem orientações nas quais a gente pode confiar. Tá bom, pessoal? Até a próxima live. Na outra semana, terça-feira, teremos outra live
com outra profissional que vai ajudar a gente a seguir adiante, mais forte, mais preparada para empreender na vida. Beijo, gente. Tchau, obrigada.